Ainda sobre impugnações, a promotora da primeira zona eleitoral pediu novamente a impugnação da candidatura de Firmino Filho, candidato a vereador pelo PSDB. Ela acredita que há uma interpretação por parte da Justiça de favorecimento a determinados candidatos. Veja a reportagem. A legitimidade do registro de candidatura de alguns candidatos foi motivo de divergências na manhã de hoje. A promotora eleitoral Leida Diniz, em conversa com o juiz eleitoral da primeira vara, Teófilo Ferreira, não chegou a um acordo com relação à interpretação das leis. O povo é o titular do poder coletivo. Então, é dever da Justiça Eleitoral apresentar ao corpo de eleitores, né, uma relação de candidatos cujos inscritos reúnam as condições de probidade, honestidade e moralidade. São valores que são defendidos nas civilizações mais avançadas. Então, não é porque no Brasil da corrupção, no Brasil da impunidade, não é interessante que a sociedade brasileira, já fragilizada pelos descasos, pelos descalabros, pelos grandes crimes financeiros cometidos inclusive pelas elites políticas e econômicas, não é nada interessante de que esta sociedade leve desvantagem sendo obrigada a sufragar o nome de eventuais candidatos com fichas policiais, com fichas nos cartórios criminais, porque isso fragiliza a democracia. O juiz Teófilo Ferreira deu parecer favorável aos candidatos à Prefeitura de Teresina, Silvio Mendes e Nazareno Fonteles, e ao candidato a vereador da cidade, Firmino Filho. Examinando as alegações dos candidatos, eu decidi, pelo menos daqueles que eu já apreciei, indeferir esses pedidos de impugnação. E restou apenas um pedido que foi negado, foi da candidata Maria de Lourdes. E eu levei em conta, quando das decisões, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que estabelece como requisito para o indeferimento de candidaturas o candidato que tem, no caso específico, condenação criminal transitada em julgado. E nenhum deles, até o momento, dos que foram julgados, teve qualquer decisão criminal transitada em julgado. Ou no Brasil se adota presunção de inocência para todos os criminosos, ou então a democracia está seriamente abalada. Discurso duro, hein? Discurso duro da Lourdes Melo e da doutora Leida Diniz. Os dois casos que a gente estava tratando em relação à impugnação. Então, isso quer dizer o seguinte, a doutora Leida vai dar muito trabalho a muitos candidatos nessa campanha, porque certamente qualquer indício ela vai correr atrás nesse sentido pode muita gente estranhar esse tipo de discurso quase ideológico. O discurso de Lourdes Melo e de Leida Diniz, ambos são bastante animados, vamos dizer assim. Muito em contraponto. Inspiradores. Eu diria muito inspirados. Inspirados. Inspira em pautas. Exatamente. Muito distinto do juiz, que tem uma postura mais serena, mais moderada, e que julgou com base numa decisão do TSE. A de que nenhum julgamento, nenhum processo que tenha sido esgotado na sua tramitação judicial pode ser tomado como um julgamento definitivo. Ou seja, quem não foi condenado, não tiver uma condenação tramitada em julgado, pode ser candidato sim. E essa é a tendência que o Supremo Tribunal Federal deverá manter. Está sendo julgado e a tendência do julgamento é que essa linha seja mantida. Muito em contraponto àqueles que querem que qualquer condenação seja já tomada como, mesmo em primeira instância, seja tomada como definitiva. Começou às 2h da tarde essa votação. Há previsão para que acabe? Não há previsão, mas os ministros estão voltando e, Qual pelo é a menos tendência? no momento, era que a tendência seja mantida a decisão do TSE. A Associação dos Magistrados Brasileiros encomendou uma pesquisa ao Vox Populi, que diz que 88% dos eleitores brasileiros condenam os candidatos com ficha suja. E tem outros pormenores colocados nessa pesquisa do Vox
Vox Populi. O que interpretar dessa pesquisa e como ela pode influenciar nessa decisão? Bom, sempre a justiça leva em conta o sentimento popular, mas não quer dizer que leve somente em conta esse sentimento popular. Até porque é o seguinte, eu digo sempre um caso para dizer o quanto o julgamento popular pode ser volúvel, vamos dizer assim. Quando Sarney, presidente da República, lançou o Plano Cruzado, se tivesse feito uma pesquisa e perguntado, você acha que Sarney deve ser transformado em rei? A pesquisa certamente diria sim. E se fosse levado em conta a pesquisa para se fazer uma lei, o Congresso imediatamente iria transformar Sarney em rei. Se 8 meses depois dessa pesquisa fosse feita uma outra e perguntasse, você acha que Sarney deve levar um chute e ser tirado do governo? A população iria dizer sim. Então você não pode legislar em cima de um sentimento. É claro que o sentimento popular está sempre sendo olhado por quem decide, mas ele não pode ser o decisivo na hora de se tomar uma posição por parte nem do Congresso, nem do governo, do Poder Executivo, muito menos do Judiciário. Então, o sentimento popular, claro, é de repulsa a esses abusos que são evidentes. Mas quando diz de ficha suja, é um entendimento que não é muito concreto, porque às vezes alguém é condenado, eu posso fazer abrir um processo contra você, Maia, e esse processo começa a rolar na hora que eu digo a Maia cometeu deslizes assim, assim, assado. E, obviamente, você vai demorar um tempo para provar que eu é que estou sendo leviano e não que você é que foi quem transgrediu. Ou seja, então, é um processo suscetível de injustiça. Claro. Então, a justiça tem que tomar em conta o processo depois de acabado, não no correr do processo. Mas no caso dos acabados, sim, esses candidatos não devem ser... E isso, no caso dos processos acabado, o Tribunal Superior Eleitoral já disse, esses têm que ser impugnados. E é o que o Supremo Tribunal deve dizer. Vamos acompanhar, hein?